sobre essas vozes que ecoam dentro do ambiente que nós estamos, dentro daquilo que nós experimentamos, dentro daquilo que nós vivemos. E o rei Herodes, ele me faz perceber a importância de nós entendermos as vozes da situação, das situações que vivemos. Está escrito assim: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Bom, está acontecendo aqui é que existia uma família que a história chama de Herodiana, e essa família herodiana, ela tinha lá como o pai Herodes o Grande, que é aquele rei que mandou matar todas as crianças com até 2 anos de idade. Muito bem. Herodes o Grande, ele tinha também, teve seu filho, Herodes Antipas, que é esse Herodes que está sendo falado aqui no capítulo 14, que era filho dele. Ele também tinha outro filho, que era Herodes Filipe, geralmente atuava em Roma, estava ali por Roma. E tinha também Herodes Agripa. Então você vê que a descendência dos Herodes. Tá certo? E Herodes Agripa, no livro de Atos dos Apóstolos, você vê Paulo conversando com este rei, que é o Herodes Agripa. E o contexto aqui de tetrarca é porque Roma dividiu, né, toda a nação de Israel em reinos e deu a cada um dos descendentes de Herodes uma parte. Então ele reinava sobre parte da região, tá? É esse o contexto aqui, tá bom? Legal. O que a gente percebe aqui então? Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, a festa de aniversário, a comemoração do aniversário do rei Herodes Antipas, né? Dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então, essa menina era muito bonita e ele ficou encantado pela menina. Existem alguns trechos que dizem aqui, ó, se você me pedir até metade do meu reino, eu te dou. Então ele faz, ó, que você faz uma, ele diz a ela, faz a ela uma promessa, ó, que você pedir, eu te dou. Muito bem. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então a mãe dela incita, estimula a filha a dar num prato, a oferecer, a matar João Batista e entregar a cabeça a ela. Entristeceu-se o rei, né? Mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, era uma festa, e ele fala aquilo publicamente: se você me pedir até metade do reino, eu te dou. Então ele fez uma promessa pública. E aí ele se viu intimidado, porque agora ele tinha que cumprir a sua palavra. Determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. E foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Então nós estamos vendo aqui a história do rei Herodes, a história de João Batista, né? A história de Salomé, né? Que é conhecida nos filmes, Salomé, Herodias e tudo mais. Muito bem. Então, nessa família aqui havia como geralmente havia nos reinos, né? Um entrosamento muito forte. A relação aqui entre os familiares, eles comungavam das suas esposas,
E aqui a palavra nos ensina que João Batista, ele chamava a atenção de Herodes porque ele não podia se relacionar com a esposa do irmão. Né? Então era esse o contexto que entristecia Herodes. Ele não podia se relacionar com a esposa do irmão. Certo? Muito bem. E aí então, quando ele manda matar João Batista, ele se depara com Jesus realizando, né, os seus sinais, Jesus tendo aquele conhecimento no povo, participando, realizando os seus sinais, né, com o povo. O que acontece? Aquilo entristece Herodes, porque ele pensa assim: João Batista voltou dos mortos e agora está me atormentando. Porque ele via, João pregava, o povo seguia a João, e agora Jesus pregava e o povo seguia a Jesus. Então ele teve medo, ele se instigou, ele ficou entristecido com isso. E aqui nós vemos que na vida do homem, muitas situações dizem muito para ele, falam muito com ele. Nós vemos que o ambiente fala conosco. E eu chamei esse texto, né, dentro desse texto, o ecoar das vozes. Por muitas vezes nós nos deparamos com situações assim, como quem as circunstâncias nos falam. E aqui a primeira voz que fala ao coração de Antipas é a voz da tentação. Ele olha para a esposa do irmão e ele toma para si a esposa do irmão. Então, a voz da tentação bate a porta de todo homem, de toda mulher da sociedade em todo o tempo. E a questão aqui é que Herodes, ele passa a ouvir a voz da tentação ao invés de ouvir a voz de Deus. Deus já havia falado como deveria ser a relação conjugal para a nação de Israel. O Antigo Testamento, quando Moisés escreve a lei legítima, verdadeira, ele diz como é que tinha que ser. E era proibido se casar com alguém que já tivesse em matrimônio, era proibido. Então, quando João Batista vai lá e aponta o dedo para Herodes, João Batista era intrépido. Ele estava falando de algo que Deus já havia manifesto na sua palavra acerca de Herodes. E por isso Herodes se sentia muito incomodado, porque ele sabia que ele estava contra a lei. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia combater João, porque o povo via João como um profeta. Então, nós vemos aqui a voz da tentação, que bate à sua porta, a porta do seu coração, da sua mente, da minha mente, do meu coração. Mas nós também vemos aqui a voz profética. Nós vemos aqui a manifestação de Deus com a voz profética. Deus manifestando entendimento entre os homens a partir da sua palavra. Nós vemos a voz de Deus através da vida do profeta. Está aqui, ó, versos 3 ao 5. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, sua mulher, né? Mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia, não é lícito possuí-la. Por que não era lícito possuí-la? Porque a lei dizia que não era. Então, a voz profética. Nós vemos uma outra voz ecoando nessa história, que era a voz da consciência de Herodes. Então, a voz da tentação, a voz profética, e agora a voz da consciência, a voz pessoal, o interior, o íntimo. A voz da razão, que está lá pensando, pô, e agora? Cara, o que eu estou fazendo? Meu, fiz isso, não fiz aquilo, meu, uau, poxa, não adianta eu tentar tampar o sol com a peneira. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu estou errado. A voz da consciência, que está aqui, ó. Capítulo 14, verso 1 e 2. Porque aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Ele falou:
Não adiantou eu matar João Batista, porque Deus agora levantou um outro e esse cara que realiza sinais e maravilhas, ele vai apontar o dedo para mim também, porque eu tenho uma vida torta. Eu tenho uma vida errada. Era a voz da consciência. 3 vozes já. Voz da tentação, voz profética, voz da consciência. Muito bem. Lá em Lucas 23, do 8 ao 12, Herodes tem um encontro com Jesus. Olha que coisa louca. Uau! Herodes também tem um encontro com Jesus, que é justamente quando Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, ele foi levado a Herodes. Ele passa por Pôncio Pilatos, vai a Herodes e depois retorna para Pôncio Pilatos, onde ele é decretada a crucificação dele. E diz assim lá em Lucas: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido a falar a seu respeito. Falou dele aqui, ó, em Mateus. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. As pessoas sempre estão esperando o sinal de Deus. O que as pessoas não estão fazendo é seguir as orientações de Deus. Mas elas sempre estão esperando que Deus resolva os problemas que elas por si só deveriam resolver nas escolhas que fazem. E ele queria ver algum sinal, um sinal de Deus. E de muitos modos o interrogava, ele investigava Jesus, ele perguntava para Jesus, ele vasculhava a vida de Jesus, ele queria que Jesus, de alguma maneira, realizasse ali algum sinal. Ele queria saber sobre o aspecto messiânico da vida de Jesus, se Jesus era o rei dos judeus, porque ele era rei. A questão é que Jesus respondia a ele com silêncio. Não é muito parecido com os 400 anos de silêncio que Deus teve para com a nação de Israel? Aquele rei interrogava, investigava e Jesus ali. Como quem diz no seu silêncio, tudo aquilo que você deveria ouvir, João Batista já disse. Tudo aquilo que você deveria dar atenção, Moisés já disse. Tudo aquilo que você deveria realizar, deveria fazer como rei de Israel, como tetrarca, você deveria seguir as orientações dos profetas. O máximo que eu tenho a fazer daqui é me manter em silêncio. E aí, de muitos modos, interrogava Jesus, porém nada lhe respondia. O que ele fez? O que Herodes fez? Os principais sacerdotes e escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, acusavam Jesus. Então havia um complô contra Jesus, Jesus em silêncio. Havia muitas vozes ali, só não havia a voz de Jesus. Mas Herodes, motivado pelas vozes do entorno, o que ele fez? Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com desprezo, começou a desprezar Jesus. Começou a desprezar o Filho de Deus. Aquele que é rei de toda a eternidade, ele começou a desprezar. Porque Jesus estava em silêncio. E escarnecendo-se dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e devolveu a Pilatos. Ele viu que Jesus não ia dizer nada. No íntimo de Herodes falou assim, bom, talvez esse cara não seja tão parecido com João Batista, porque se fosse João Batista, teria enfiado o dedo no meu nariz e falado uma série de situações, e aí eu teria, quem sabe, a grande oportunidade também de decapitá-lo. Mas Jesus, em forma muito inteligente, ele fica em silêncio, porque tudo aquilo que Herodes precisava ouvir, Deus já vinha falando com ele ao longo dos tempos. E aí eu paro para olhar para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, o quanto Deus, por muitas vezes, vem falando ao longo dos tempos. E nós ficamos inerte à voz de Deus, nós nos envolvemos com a voz do entorno, nós deixamos nos levar pela voz do entorno. Nós não damos a atenção devida às circunstâncias em que Deus está falando, em que Deus está trazendo lucidez. A dedicação de Deus, ela é posta de lado pelas nossas vidas.
assim como aquele rei, o rei Herodes. Então, por muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós colocamos, deixamos toda a explanação que Deus tem feito na sua palavra, Deus falando sozinho. Agora, duro é para o homem deixar Deus falando sozinho. Mas Herodes, juntamente com os guardas, tratou com desprezo, escarnecendo-se dele, fez-o vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. O silêncio e a forma como que Jesus estava preso fez com que os grandes, os poderosos, até se unissem. Então Jesus também teve a voz do silêncio. Mas há uma segunda, ainda uma outra voz, né? Que na realidade aqui é uma, duas, três, quatro, a quinta voz, que é a voz da história. A história também tem uma voz. Antipas perdeu o prestígio, o poder de rei, ele foi derrotado pelos árabes, porque ele procura uma guerra com os árabes, ele é derrotado pelos árabes, diferentemente de um rei que ouvia a voz de Deus, que era Davi, e que nas suas batalhas, por muitas e inúmeras vezes, Deus dava a estratégia a Davi. Aqui nós temos em Davi um homem disposto a ouvir a voz de Deus. E agora aqui em Herodes nós temos um homem disposto a não dar a menor atenção, mas dar a atenção à tentação, a negligenciar a voz profética, a nem mesmo se curvar à voz da sua consciência, do seu arrependimento, a não se interrogar porque Jesus ficou em silêncio. E eu quero dizer como é terrível quando Deus fica em silêncio. Eu, na minha vida pessoal, se o Senhor resolve ficar em silêncio, eu fico desesperado. Senhor, o Senhor precisa me dar uma direção. Eu preciso ouvir a tua voz. E aí pego as escrituras e vou lendo as escrituras e vou estudando as escrituras. E ali Deus vai tratando comigo e vai falando comigo e vai remodelando o meu pensar. Por quê? Porque existe uma voz da história, que é o meu legado. É quem eu sou a partir das vozes que ouço. É muito interessante quando você para pensar que você tem um legado. Talvez na empresa que nós estamos, nós tenhamos um legado. Ela pode ser uma empresa antes de você e uma empresa depois de você. Não é verdade? Não é uma coisa interessante? A sua família pode ser uma família diferente a partir das suas decisões, antes das suas decisões, antes das suas intervenções e a partir das suas decisões, a partir das suas intervenções. Pode-se mudar a história. E a história de Herodes, que era um cara que não dava ouvidos, né? Quando Jesus diz dentro do Novo Testamento, por diversas vezes, nós vemos quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Herodes era o tipo de cara que falava, eu tenho ouvido, mas não estou disposto a ouvir. E aí, então, ele perde o prestígio, ele se vê como louco aqui, porque, puxa, o cara voltou. O cara voltou, isso perturbava, tirava a paz dele. Ele perde a paz. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Portanto, o homem que não para ouvir, que não dá atenção à voz de Deus, meus queridos, ele cai no abismo. O problema é que ele não para aí, porque as suas escolhas e as suas decisões baseadas na voz da tentação, baseada numa voz de consciência que não é retomada, e por muitas vezes através do próprio silêncio que existe, quando Deus olha e fala, tudo aquilo que eu tinha que te dizer, eu já disse, você precisaria remodelar a sua forma de pensar, na hora de você acordar para aquilo que eu já disse, um abismo chama outro abismo. E quando você menos espera, a pessoa tem uma história trágica. E o máximo que as pessoas podem dizer a respeito daquele homem na história é, nossa, coitado de Herodes. Coitado, poderia ser um rei como Davi. Poderia ser um reinado diferente. Poderia ser um reino de poder. Mas ele foi um rei derrotado.
E aí agora fica a pergunta. Das vozes que Deus tem nos permitido ouvir, de tudo aquilo que os nossos ouvidos têm percebido, de tudo aquilo que os nossos corações têm recebido, a que voz eu dou atenção nos meus dias? Ao eco da tentação? À voz profética de poder ouvir a sua palavra, de poder ler a sua palavra? A consciência que carrega a culpa pelas decisões e escolhas que fez? Ao silêncio? Porque essas vozes colocam uma voz na história. E a sua história pode ser uma história de grandes momentos e de construção na vida de outros, quando você deixa a voz da tentação, atenta para a voz profética, redireciona a sua consciência para ouvir de Deus tudo aquilo que ele já tem falado. Aí a sua história é uma história de legado. O legado que é transmitido alcança os teus filhos, alcança a sociedade, alcança o seu entorno, alcança a sua empresa e você é literalmente próspero. Essa é a mensagem de hoje. Nós estamos no mês importante, mês de dezembro, o mês em que nós comemoramos, né, a natalidade de Jesus, né, o período natalício de Jesus. É um mês em que nós, por muitas vezes, vejo que as pessoas se tornam reflexivas nesse período. Elas passam a refletir mais. É um mês em que as pessoas olham para a retrospectiva, aquilo que elas conquistaram no ano. É um mês em que nós olhamos e falamos, poxa, o ano de 2025 eu quero que seja diferente. Eu não fiz isso em 2024, eu fiz tudo errado aqui em 2024, eu não acertei isso em 2024. Cara, eu quero acertar isso em 2025. Na verdade, são vozes que estão ecoando dentro dos nossos planos, dentro dos nossos sonhos. O que eu quero dizer a você é que Deus tem uma voz. E felizes aqueles que ouvem o que ele diz. Será como árvore plantada a ribeiro de águas, que dará o seu fruto no tempo certo. Passa a época, entra a época e ela continua firme, porque ela é irrigada pelo rio de Deus. Que Deus abençoe você. Eu quero orar.